Lembro-me que entrei pela primeira vez num pavilhão, para ir aos treinos de futebol do Senhor José Correia no Ginásio Desportivo de Moura. Eu devia ter para aí 5 ou 6 anos. E o Senhor José era um ícone do desporto na minha terra. Ele tinha sido colega de equipa do Eusébio e do Mário Coluna no Benfica, na década de 60, e quando se reformou, foi para Moura e depois de acabar a sua carreira, acabou por fundar uma escolinha de futebol, e pode-se dizer que muitas e muitas gerações de jovens, como a minha também, passaram por ele, ou seja, iniciaram lá, na escolinha dele, a sua prática desportiva. E eu, como tal, eu também não fui exceção. Hum, Enquanto miúdo, eu posso dizer que nunca tive assim muito jeito para o desporto no geral. Só mais tarde, durante a adolescência. E posso dizer que não guardo as melhores recordações da minha infância no que toca à prática desportiva. Era asmático, eu não conseguia correr durante muito tempo, e tinha muitas alergias. Portanto, quando eu brincava na rua, arriscava-me a dizer que ia a partir de março. Depois de chegar a casa, vinha sempre cheio de comichão e com muita dificuldade em respirar, portanto, tinha sempre assim algumas limitações a nível físico. Bem, nestas idades em que as crianças brincam com muita frequência, de forma muito incessante, eu fazia o melhor com as limitações que tinha, mas acabava por ficar para trás relativamente a meninos da mesma idade do que eu, que tinham outra capacidade física. Outra questão que era importante e que me diferenciava dos outros tem a ver com a minha idade cronológica, e a minha idade maturacional, ou seja, como eu nasci em agosto, maturacionalmente eu estava um bocadinho mais atrasado, era mais pequenino, era mais magrinho, uh, mais fraco fisicamente do que alguns colegas meus que tinham nascido nos primeiros trimestres do ano. Ou seja, eu mais tarde percebi na faculdade que entre duas crianças com a mesma idade cronológica nós temos que olhar para as diferenças a nível maturacional, ou seja, nós podemos ter um miúdo uh, de janeiro com um tamanho e com uma capacidade física e um menino que nasceu em dezembro que tem a mesma idade cronológica, mas que a nível físico vão ser completamente diferentes, porque não vão ser tão fortes, não vão ser tão rápidos, não vão ser tão ágeis. Um, e este conceito de idade relativa, viemos a perceber mais tarde vim eu a perceber mais tarde naquilo que estudava, que era utilizado pelo futebol para agrupar os atletas por características físicas, ao invés da idade cronológica, porque conseguiu-se provar que as crianças que nascem mais cedo e são maturadas mais cedo têm mais oportunidades para aprender por causa da orientação para os resultados que o desporto de competição tem. Então, os meninos que nasciam mais tarde, como não tinham tanta capacidade física, não são tão fortes, não são tão ágeis, acabavam por ter menos oportunidades de aprender e de jogar e acabavam por desistir. Um, E lá está. Eu lembro-me que tinha para aí 6 anos e no final desse ano nós fomos treinar ao relevado. Nós normalmente treinávamos no pavilhão, fazíamos uns joguinhos reduzidos e umas brincadeiras e nós não tínhamos competição. Éramos uma escolinha de futebol, de meninos, 5 6 7 anos, e no final do ano o ponto alto era irmos treinar ao relevado. E eu lembro-me que tive para lá 1 hora a correr atrás da bola e eu não toquei na bola. E não tocava na bola muitas vezes no treino. Não tocava na bola, e eu chegava a casa a chorar, porque sentia que não ia lá fazer nada. Eu ia sempre motivado para ir, mas quando voltava dizia que não, quando chegava a casa dizia que não queria voltar, porque sentia que não tinha oportunidades para fazer grande coisa. No ano seguinte acabei por mudar para o handball e eu lembro-me que tínhamos para aí 7 anos, foi no segundo ano, que foram lá à minha escola, à escola da Porta Nova, o pai de uma colega minha de turma,
que era treinador de handball, um, e foram lá entregar uns panfletos para começar também uma escola de handball no Moura Atlético. E eu e os meus colegas fomos experimentar e eu ia todo motivado e caraças, agora é que vai ser um desporto novo, vamos embora, agora é que vai ser. Porque na altura eu achava que, pá, como o meu irmão jogava voleibol, eu tinha que fazer uma coisa diferente do que ele fazia, ah, mas acabou por ter o mesmo desfecho. Eu não tocava na bola no treino, sempre que havia jogo ficava de fora, não era convocado, ou seja, eu não tive uma experiência muito positiva no handball. E chegava a casa também muitas vezes a chorar. Num desses dias em que eu não fui convocado para um desses encontros que costumava haver, o meu irmão, que já jogava voleibol, chegou ao pé de mim e disse-me: Olha, vais experimentar o voleibol, vais ver se gostas e depois, se gostares, eventualmente vais ficar. E eu, na semana a seguir, fui experimentar o mini vôlei, ahm, lá com o professor António Alvarinho, e acabei por ficar. E foi, se calhar, foi a decisão foi a minha entrada no voleibol até aos dias de hoje. E foi o desporto que eu joguei durante mais tempo e agora é o desporto que eu ensino e que está mais presente na minha vida e que eu costumo dizer que me define, de certa maneira. Agora vocês estão aqui a ouvir isto tudo e estão a pensar assim: mas Pedro, o que é que o facto de tu teres desistido para aí de dois ou três desportos por não teres jeito, nos interessa? E eu respondo: aparentemente nada, mas acho que é importante nós podermos tirar daqui algumas lições importantes sobre o que é que deve ser o treino de jovens, e como é que nós podemos direcionar o treino das crianças da melhor maneira, para que eles não desistam, para que estejam satisfeitos, como é que nós devemos estruturar o treino para eles. Isto aqui são só pontos daquilo que eu acredito enquanto treinador, aquilo que para mim faz sentido e de coisas que eu fui estudando e que fui lendo, e então estes pontos são nada mais nada menos do que isso, são propostas. Se vocês tiverem outras, eu agradeço que partilhem comigo e que vamos falando, está bem? O primeiro ponto, e eu acho que tem que ser essencial, é o facto de o treino tem que ser divertido. Quanto mais jovens forem os praticantes, maior tem que ser a componente lúdica. Ou seja, nós temos que conhecer o jogo e ensiná-lo logo. Logo, ser uma componente lúdica, jogar. E nós, muitas das vezes, acreditamos que os nossos atletas têm que fazer uma determinada tarefa porque nós acreditamos que aquilo é o que eles precisam de fazer. Certo, sim, mas isso tem que ser uma percentagem muito mais pequena do treino, porque o resto tem que ser divertido, tem que ser lúdico. E no início eu acredito muito nas abordagens centradas logo no jogo, e isso implica que nós conheçamos muito bem a matéria que vamos ensinar, que conheçamos muito bem o jogo e que saibamos de compô-lo em partes e conseguir ensiná-lo da forma certa, no escalão em que estamos a trabalhar e adaptado à fase de aprendizagem em que os nossos atletas estão. E quanto mais próximo do objetivo de jogo, logo ao início, melhor. Marcar pontos, marcar golos, isso tem que ser logo o resultado, ao início, do primeiro contacto que eles têm com a modalidade. Porque se um miúdo chega ao primeiro treino de voleibol e vai fazer 1000 passos à parede, ele não vai aparecer, porque aquilo não vai voltar lá porque aquilo não foi divertido. Mas se nós conseguirmos conjugar a abordagem centrada na técnica com a abordagem centrada no jogo, poderá eventualmente permitir uma maior fidelização, ah, do atleta à prática desportiva. Porque no início aquilo que nos interessa é fidelizar o atleta e mantê-lo a praticar. E para isso é muito importante que o treino tenha uma grande componente lúdica. Um, Deixo mais um exemplo aqui de formas de introduzir o jogo de voleibol. Tem, por exemplo, a abordagem centrada no ataque, que agora também é bastante falada, que implica que desde cedo os miúdos aprendam a jogar logo com contacto, com o fundamento do ataque, que se calhar pela ordem das técnicas e daquilo que é by the book seria o último,
a ser, a ser ensinado por questões anatómicas, por questões de evolução das necessidades do jogo. Mas eu acho que é possível ensinar o ataque, conhecendo o gesto e decompondo o gesto, pode ser interessante ensinar logo desde cedo com base no ataque, porque vai ser esse o fundamento que eles vão utilizar mais vezes para pontuar e a partir daí conseguirmos criar constrangimentos para que os atletas tenham sucesso a partir daí. Atenção, isto não é uma solução ideal para mim, é mais um exemplo, é mais uma forma de o fazer. Cada treinador escolhe a sua, cada treinador olha para o seu treino como bem entender. Eu não estou aqui a dar receitas a ninguém. O segundo ponto tem a ver com o facto de que nós devemos garantir que todos os atletas tenham as mesmas oportunidades para aprender. Ou seja, jogo por nível, fazer mini torneios também por nível, tudo o que não envolva a prática formal, em que todos os atletas estão misturados. Porquê? Porque aqueles atletas que são mais evoluídos e mais disponíveis, vão ter muito mais sucesso do que os meninos que não têm tanto tempo de jogo, ou que começaram há pouco tempo, ou que não têm tanto nível técnico, então eles não podem estar a treinar juntos. Porque os melhores vão ganhar sempre e os piores vão perder sempre. Eu não sei se vos estou a dar spoiler, mas no desporto ninguém gosta de perder, portanto, se nós conseguirmos criar um ambiente em que os mais fortes são desafiados e jogam de maneira a evoluírem cada vez mais, e os atletas que não têm tanta capacidade continuam a ter contexto para dentro do nível deles evoluir, eu acredito muito nisso para não termos atletas que são experts muito cedo e para não termos atletas que se frustram e que acabam por deixar a modalidade por não terem tanto tempo de prática, tantas oportunidades para aprender como os outros. Estratégias para isto. Criar regras diferentes de jogo para cada nível, condicionar o jogo para aquilo que nós queremos na fase de aprendizagem em que os nossos atletas estão. Se são mais evoluídos, eles não têm que fazer a mesma coisa que aqueles que estão mais atrás estão a fazer. Necessidades diferentes requerem obrigatoriamente treinos diferentes. O terceiro ponto, e é uma coisa que eu acredito bastante, tem a ver com o ambiente de grande afetividade que o treino deve ter, principalmente a escalões jovens. Mas eu acredito que isto é transversal a todos, com as especificidades das idades que vocês forem treinar. E eu vejo isso também no fitness, na área em que trabalho, dou aulas de CrossFit também, para quem não sabe. E a pior sensação para um atleta e para um aluno é ter a sensação de ser invisível. Portanto, nós temos que criar contextos em que as pessoas têm sucesso e se sentem bem a ter sucesso, com muito feedback positivo, fomentar uma boa relação entre o treinador e o atleta. Logicamente que as questões das relações treinador-atleta se vão moldando ao longo do percurso de vida de cada um deles, porque uns são mais velhos, outros são mais novos, e o próprio treinador também tem que se moldar a isso, mas eu acho que é muito importante termos presente que em momentos de pressão os nossos atletas vão olhar para nós como segurança. E eu acho que ter uma boa relação nesse papel ajuda bastante. E eu acredito mesmo que a pior sensação que um atleta pode ter é de que vai ao treino e ninguém lhe diz nada. Nós estamos ali, estamos a receber para ajudá-los. Na prática é isso, nós estamos a receber para ajudar as pessoas. Portanto, temos efetivamente que dar feedback, temos que criar contextos para que consigamos ajudar e não partir do pressuposto que nós lançamos uma tarefa e que eles aprendem. Enquanto treinador, eu gosto de dizer que aquilo que faço é o cruzamento da minha percepção enquanto atleta com o conhecimento que eu fui adquirindo sobre treinos, sobre treino. Isto quer dizer o quê? Que enquanto eu jogava, uh, fui tendo as minhas experiências e essas experiências enquanto treinador moldam-me, ou seja, muito daquilo que eu faço enquanto treinador, na minha gestão e liderança, tem muito por base aquilo em que eu acredito e aquilo que eu experienciei enquanto atleta. Na forma como vou gerir quem joga mais e quem joga menos, na forma como vou gerir uh, o tempo de jogo, na forma como vou gerir a tomada de decisão, porque não só eu reparo para aquele contexto
é importante que o atleta tome aquela decisão, mas que se calhar num período passado eu também tive aquela dificuldade e tenho se calhar um bocadinho mais de facilidade em passar esse tipo de feedback, porque eu também não acredito que nós consigamos ensinar uma coisa que nunca fizemos e que nunca experienciamos. Portanto, a experiência prévia não é determinante, mas facilita o processo de treinar. Isto para dizer o quê? Quando eu comecei a dar treinos na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, era adjunto do meu irmão, e tive a minha primeira experiência de adjunto, muito à base de ajudar com bolas, apanhar pinos, um, e lá está, eu não estou a criticar porque foi aquilo que teve que ser. Um, eu acho que é importante nós consolidarmos um espaço e conquistarmos o nosso caminho antes de ter os nossos desafios. Um, e também acho que hoje em dia também é tudo muito mais fácil. Nós acabamos o curso de treinadores e é tudo muito óbvio, tudo muito evidente. E lá está, se calhar passar por estas experiências de muito tempo de observar treino, muito tempo de observar atletas a treinar, apanhar bolas, apanhar pinos numa fase inicial só fará bem, na minha opinião, mas eu acho que é muito importante que se desenvolva o sentido crítico, devemos aprender a questionar e refletir sobre o processo de treino, mas a ordem natural das coisas é essa. Não é que esteja certo, mas nos anos 2000 os estagiários das empresas tiravam cafés antes de terem tarefas mais complexas. Portanto, acredito que nós no treino passo muito por, no início, observar o ambiente, observar as pessoas, observar a forma de trabalhar e só depois, que foi aquilo que aconteceu comigo, abraçar os desafios. E eu só abracei os desafios sozinho quando cheguei à conclusão de que estava preparado, quando quis arriscar. E cheguei à conclusão que a minha visão do jogo e a minha capacidade de orientar treino e de orientar jogos era sólida o suficiente para eu conseguir desempenhar essa tarefa bem. Hoje em dia eu acredito que a experiência, a experiência de treino e o conhecimento adquirido são inversamente proporcionais, ou seja, tu à medida que vais dando mais treinos, à medida que vais sendo mais experiente, adquires mais conhecimento, mas por outro lado também temos que partir de um ponto de ignorância quase assumida, em de que quanto mais nós aprendemos, mais ainda nos falta conhecer. Eu acredito muito nisto hoje em dia e digo cada vez mais isto aos meus atletas: quanto mais aprendo, mais chego à conclusão de que nada sei. Mas eu deixei de ser treinador, deixei de ser jogador, porque a longo prazo eu deixei de ser treinável. Como nós falámos no último episódio com o professor Manel, eu acredito muito que se nós temos que ser treináveis, nós temos que conseguir cumprir orientações e cumprir tarefas dentro do jogo e dentro do plano de jogo. E quando eu deixei que a minha visão de treinador interferisse com aquilo que eu fazia no jogo, eu achei melhor parar de jogar porque deixei que isso acontecesse. Mas agora eu pergunto-vos assim: será que fui eu que deixei que isso acontecesse? Ou se calhar o ónus deve estar sempre do lado do treinador? Ou seja, como é que nós, enquanto treinadores, devemos manter com que os atletas mais experientes, não era o meu caso porque eu deixei de jogar bastante jovem, com 25 anos, como é que nós mantemos os atletas treináveis? Como é que nós mantemos o foco deles no processo? Eu acredito que nós não devemos assumir ou partir do pressuposto que a partir de um determinado nível os atletas já têm tudo adquirido e é só ir ao treino e está bom. Eu acredito que nós devemos estar sempre, sempre em constante desafio. Devemos pressionar-nos sempre a dar bons treinos, a dar bom feedback, a dar sempre o nosso máximo e nós, enquanto treinadores, nós temos que ter uma ideia e vender uma ideia de tal forma que toda a gente compra dentro daquela equipa. E eu acredito que os nossos atletas têm que sentir que estão sempre a ser desafiados e têm sempre condições
para serem melhores. Isto é aquilo que eu acredito enquanto treinador e é aquilo que eu acho que é relevante e que me impactou a mim na altura em que eu deixei de jogar. Porque se eu acreditasse que eu ainda podia ter mais alguma coisa para dar, porque ainda podia ter alguma coisa para aprender, se calhar tinha deixado de jogar não mais 2 ou 3 anos, provavelmente, deixaria depois desse tempo. Ahm, mas eu acredito que a pressão está sempre do nosso lado. Para manter os nossos atletas focados no processo, temos que ser nós, ahm, e temos que cultivar essa responsabilidade de nós ensinarmos e deles aprenderem, porque é um caminho em dois sentidos. Nós estamos a transmitir uma mensagem e é importante que essa mensagem seja recebida e seja reproduzida da forma que nós queremos, porque se isto não acontecer, a culpa é nossa. E eu acho que é importante nós falarmos mais do que nós podemos mudar nas nossas equipas e do que nós podemos fazer para que as coisas sejam melhores e não queixarmos dos porquês dos nossos alunos ou dos nossos atletas não fazerem. Se eles não fazem, muito provavelmente a culpa é nossa, porque se o jogo reflete aquilo que nós treinamos e se o atleta não tem aquele comportamento adquirido, é porque ele não treina. E eu acho que é importante nós refletirmos em primeira instância sobre a nossa prática. Nós temos de estar sempre pressionados para dar o melhor. Os atletas também têm que cumprir com a responsabilidade deles, mas se eles não fazem é porque há uma dificuldade em passar uma determinada mensagem e nós temos que rever os canais em que a estamos a passar, ao fim e ao cabo. Queria-me despedir ao deixar-vos a música dos Coldplay, Paradise. Tem sido aqui uma companheira nas horas de escrita, ultimamente, na preparação aqui destes episódios um bocadinho mais curtinhos, bem como aqui na preparação das entrevistas que vêm aí. Fiquem com atenção e reflitam sobre os treinadores que estão a ouvir, reflitam sobre 3 questões. O que é que vos motiva a ir dar treino todos os dias? Qual é que é a vossa missão enquanto treinadores? E o que é que vos move? O que é que vos move na vida? O que é que vos move no treino? Porque essas 3 respostas a essas 3 questões são aquilo que acaba por alimentar um bocadinho aquilo que é a prática do meu dia a dia. Perceber porque é que me movo, porque é que vou para o pavilhão e ao fim e ao cabo o que é que eu quero, qual é que é a minha missão aqui. Desejo-vos tudo de bom, fiquem com atenção e fiquem à espera da próxima entrevista.